Olá, eu sou Lucas Machado, o filósofo que ri, e essa é a segunda edição do Filosofia na Rede. Para essa edição, eu confesso que eu pensei primeiramente que eu ia falar sobre o que é pensar, ou o que é pensar para mim, né? E aí eu confesso que eu fiz uma primeira edição do vídeo e eu detestei. Eu não gostei nada de como ficou, para mim ficou muito diferente da primeira edição, que ela estava mais espontânea, mais natural, né? E eu senti que eu acabei sendo um tanto mecânico nessa segunda edição, pelo menos na primeira tentativa da segunda edição que eu tentei fazer. E eu tava me perguntando um pouco por quê, né? Eu parando para pensar, eu percebi que de fato isso teve a ver com um receio mesmo, né, que eu tava de eu acabar falando muita besteira e de eu não conseguir realmente fornecer alguma definição realmente muito rigorosa, muito consistente do que eu entendo por pensar e acabar falando algo vago demais e as pessoas não ficarem muito felizes com isso. E aí que eu me dei conta de como eu já estava pensando com uma cabeça que não deveria ser o tipo de cabeça que era para eu ter para fazer esse canal e essas propostas aqui, né? Com uma certa ideia de que para poder falar de certos conceitos eu tenho que ter algo muito bem preparado, muito bem definido para poder expor, porque senão não vai ser rigoroso bastante. Eu vou estar falando algo ingênuo, algo muito vago, e algo que não tem realmente muita profundidade filosófica. E ao mesmo tempo, isso me fez perceber o quanto o próprio fato de eu ter esse receio já é um certo medo de pensar, né? Um medo de pensar por conta própria, porque parece que para a gente poder falar de alguma coisa, a gente precisa ter um embasamento muito grande, ter um preparo muito grande para poder falar sobre certos temas, quando são grandes temas filosóficos, né? E porque supostamente a gente não teria capacidade de pensar sobre isso por conta própria ou de falar algo interessante espontaneamente sobre esse tema, né? E eu acho que uma das coisas interessantes que eu gostaria de fazer nesse canal seria, na verdade, justamente questionar um pouco isso, né? O que está muito, muito longe mesmo de significar, e eu acho importante ressaltar aqui, que eu acho simplesmente que a gente tem que se sentir completamente confortável e confiante para dar opinião sobre o que a gente bem entender, né? Como se a gente estivesse em condição de saber perfeitamente qualquer assunto de que a gente queira falar, não importa o quanto a gente tenha estudado a respeito dele, não importa em que fontes a gente esteja se baseando para fazer isso, ou mesmo que a gente não esteja se baseando em nenhuma fonte, né? Eu estou muito longe de querer defender algo assim e mesmo de querer fazer algo assim, né? Mas o que eu acho que é a diferença fundamental aqui, e talvez seja um pouco o problema também, é que a gente tende a identificar muito rapidamente o pensar por conta própria com o ter uma opinião própria sobre algum assunto, né? E eu acho que são coisas muitíssimo distintas, né? Acho que é muito importante a gente se permitir refletir livremente, pensar livremente, né? Sem ter que ter como base necessariamente nenhum filósofo, nenhum autor ou alguma coisa do gênero, a gente poder pensar livremente sobre as coisas e propor uma reflexão, tentar desenvolver um certo pensamento sobre certas questões de uma maneira própria, né? E ir aprofundando essa reflexão, né? Maquinando isso com nós mesmos. Isso eu acho fundamental, eu acho que é muito diferente, justamente, é quase o extremo oposto da gente simplesmente querer ter uma opinião, né? Da gente simplesmente querer afirmar uma coisa
e aí querer defender isso convictamente e por isso mesmo não se permitir pensar de nenhuma maneira, né? Não se permitir refletir livremente e ver, né, com base nessa sua própria reflexão, o quanto isso pode parecer para você algo sustentável ou não, né? Mas isso como fruto de uma reflexão e não como uma tentativa de afirmar algo, de pôr algo, né? Acho que nesse sentido, o pensar livremente é muito mais um exercício de questionamento e de investigação e de busca do que um mecanismo de afirmação e de autoafirmação de opiniões, né? Quer dizer, e por isso mesmo, para mim, faz muito sentido a gente querer falar de um pensar livremente, de um pensar espontaneamente, sem ter muito apego a se basear em algum livro, em algum autor, algum filósofo, alguma teoria, o que quer que seja. Isso para mim faz muito mais sentido do que querer simplesmente ter opiniões sobre tudo, mesmo que você não tenha base em nada, né? Acho que na verdade o primeiro caso do pensar livremente faz pleno sentido, enquanto a questão de ter simplesmente opinião sobre tudo, independentemente de que base você tem, não faz nenhum sentido para mim, né? Precisamente porque o pensar livremente não é essa busca por marcar posições, mas antes, sobretudo, é justamente uma maneira de produzir questionamentos, né? De apontar caminhos pelos quais a gente pode refletir sobre determinados assuntos e que podem apontar novos caminhos para a gente ver de outras maneiras esses assuntos, sem que isso tenha qualquer caráter conclusivo, né? Sem que isso tenha qualquer caráter de colocar uma verdade absoluta, uma posição absoluta que seria obtida através dessa reflexão. Acho que esse tipo de reflexão nos traz muito mais questionamentos do que respostas, né? Ele produz perguntas em vez de produzir respostas, né? A questão é que a própria pergunta ela gera uma nova compreensão de um tema, né? Porque quando a gente faz uma determinada pergunta ou se pergunta sobre um tema de um determinado modo, isso também faz com que a gente enxergue ele de outro ângulo, né? Acho que de uma certa maneira, um exemplo que poderia dar disso, e ultimamente eu sou muito péssimo com exemplos, né, gente? Um pouco irônico de alguém que quer fazer um canal acessível ter uma certa dificuldade com exemplos. Mas acho que eu expliquei um pouco no primeiro vídeo porque que também, né, isso também não é inteiramente por acaso, porque eu acho que, em certo sentido, a via da explicação não funciona necessariamente por exemplos e nem os exemplos necessariamente são aquilo que deixa mais claro, né? Mas ainda assim é bom fazer isso às vezes. Então, digamos, se a gente pensa, por exemplo, em machismo, né? A gente pode, se alguém coloca a pergunta, então, por exemplo, por que que quando um homem é um chefe de empresa e tal, e ele é muito exigente, ninguém fala nada. Mas no instante que uma mulher é chefe de empresa e ela se comporta de exatamente da mesma maneira que esse homem, a gente começa a gente começa a chamar ela, né, de difícil, de frígida ou o que quer que seja, né? Aqui a gente coloca um questionamento. E esse questionamento pode fazer com que a gente veja todo esse fato de um outro ângulo, a gente perceba um aspecto dele que antes não aparecia para nós, né? Que não aparecia de maneira clara. Quer dizer, perceber claramente uma assimetria de como se trata chefes homens e chefes mulheres. E a partir daí se perguntar por que que isso acontece, né? Por que que isso acontece? Claro que em geral, nesse caso, isso pode tender, e muito provavelmente vai tender a gente a levar a concluir que existe machismo na nossa sociedade e que esse machismo organiza as nossas relações tanto em nível pessoal quanto em nível profissional.
Mas o que é importante é que num primeiro momento, isso não aparece na forma de uma conclusão. Isso aparece na forma de um colocar uma questão que nos faz ver uma situação com a qual a gente se acha familiarizado de outro ângulo, né? E perceber coisas nela que a gente não tinha percebido antes. E a partir disso, desenvolver um pensamento em que a gente possa se aprofundar e tentar entender melhor esses aspectos, mas sem que o fato da gente colocar esse questionamento e o fato da gente colocar essa questão implique que a gente já quer, que a gente só está preocupado em firmar um posicionamento, né? A gente, na verdade, tá mais preocupado, nesse caso, em querer levantar, como dizer, levantar problemas, levantar aspectos de um tema, de uma coisa, de um objeto, o que quer que seja, que a gente talvez não tenha examinado tão bem antes, né? E ao fazer isso, a gente veja a coisa de um outro ângulo e por isso, e isso só, já se possa dizer, seja uma espécie de ganho de conhecimento, né? Essa possibilidade de enxergar de um outro ângulo, mas sem que isso implique a necessidade de você adotar qualquer perspectiva determinada em relação a isso, ou que o próprio fato de você propor essa reflexão já seja uma maneira de você tomar um posicionamento sobre isso, né? Ou pelo menos qualquer posicionamento definitivo, né? Eu acho que, mesmo aqui, quando eu acabo falando o que eu acho, por exemplo, que significa pensar ou qualquer coisa do gênero, precisamente o que me importa aqui, e acho que talvez essa seja a diferença fundamental, não é ter um esforço exaustivo para demonstrar de alguma maneira que eu tô certo, né? Não, que esse é o conceito de pensar, que esse é o conceito que todo mundo tem que aceitar. Mas propor mesmo uma determinada maneira de ver algum tema, nesse caso o próprio pensamento, por exemplo, que possa contribuir para enriquecer a nossa compreensão sobre esse tema. Não porque ele nos diz algo de definitivo sobre esse tema, mas porque justamente de alguma maneira ele enriquece as nossas maneiras de ver, de compreender, de conceber esse assunto ou essa coisa. Ele aumenta o nosso horizonte de possibilidades, né, de compreender algo. E aumenta e por isso aumenta a nossa capacidade de compreender certos temas, porque nos permite ter uma gama maior ou, digamos assim, mais ângulos, mais perspectivas a partir das quais abordá-lo e compreendê-lo, né? De alguma maneira, nesse sentido, o que mais interessa aqui é trazer elementos que possam ajudar a pensar sobre um determinado tema, por exemplo, inclusive sobre o que é o pensamento, sem que isso implique que a gente tem que simplesmente concordar, ou que vocês que assistem, ou quem quer que seja, tem que concordar com a posição que eu estou expondo e com a maneira com que eu organizo esses elementos, né? Mas para que esses elementos possam ser úteis, né? Então, por exemplo, eu posso oferecer uma definição de filosofia, uma definição de pensamento, que não necessariamente você vai concordar comigo. E tá tudo bem, mas às vezes eu falo algo ao tentar elaborar essa definição, essa concepção de pensamento, que vai te dar elementos interessantes para tentar formular a sua própria concepção sobre isso, né? Porque você pode não gostar de alguma coisinha que eu falei, mas você pode gostar de outra. Ou você pode não concordar com esse aspecto do que eu falei, mas você pode achar que se mudar um pouquinho o que eu falei, se alterar um pouquinho isso para que ele seja dito de outra forma, ou formulado de outra forma, ou que para que essa acrescente algo se modifique um pouquinho algo, isso seria mais interessante, isso contribuiria mais para compreender o que é pensamento, né? Então o ponto é, nesse caso, a próprio debate, a própria reflexão, a própria apresentação de perspectivas, mesmo que a gente não tenha que concordar com elas, e mesmo que eu mesmo não esteja preocupado em defendê-las unilateralmente, absolutamente, acaba sendo enriquecedora porque acaba acrescentando para nós elementos
por meio dos quais a gente pode buscar adquirir novas compreensões sobre os temas que são discutidos, né? E aprofundar as compreensões que nós já temos deles. E isso me parece ser algo que é muito importante a gente poder fazer, né? O que não quer dizer que não seja importante a gente se posicionar e a gente defender certas perspectivas, né? Eu acho que é importante sim que a gente possa, sobre certos temas, poder marcar a posição, afirmar o que a gente acha, o que a gente pensa, defender, fornecer argumentos, fornecer evidências a favor disso. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, é importante esse momento de uma reflexão livre que não está ainda tão preocupada com fornecer uma justificação exaustiva, né, da sua própria de uma determinada posição ou de uma determinada maneira de ver as coisas, mas está mais preocupada em abrir um horizonte de possibilidades, né, em fornecer maneiras possíveis de pensar, até hipóteses de pensamento que podem parecer interessantes e que a gente pode indicar num primeiro momento a possível relevância delas, não tanto por uma justificação exaustiva, mas né, por meio de uma argumentação que aponte certos aspectos, às vezes gerais, mas que parecem poder ser compreendidos de uma outra maneira se a gente adotar certas ideias, e essa outra maneira de compreender, ao mesmo tempo, seria interessante precisamente pelo horizonte de possibilidades que traria para nós e por como isso nos permitiria compreender certas coisas acerca desse tema que a gente não tinha compreendido até agora, né? Então acho que isso é o que uma reflexão mais livre, né, mais espontânea, um pouco como essa que eu estou tentando fazer aqui também, pode trazer de interessante nesse sentido, né? Abrir um horizonte de possibilidades em vez de fechar esse horizonte em uma opinião singular, em uma opinião já bem definida e demarcada, né? E eu acho que de muitas maneiras é isso que falta muito hoje em dia pra gente, né? E justamente a falta de fazer isso que gera esse tipo de problema também da gente simplesmente demarcar opiniões, fixar posicionamentos, independentemente do nível de reflexão que a gente teve sobre eles, do quanto a gente considerou diversas outras possibilidades de pensamento, do quanto a gente realmente tentou explorar essas outras possibilidades e ver os argumentos a favor ou contra elas, e os argumentos a favor e contra a nossa própria forma de compreensão, tal como a gente já tinha inicialmente, né? Parece que a gente é obrigado a já ter algum posicionamento antes de poder fazer esse tipo de reflexão. E isso me parece profundamente problemático, porque isso me parece, na verdade, sinal de que a gente justamente parou de pensar, né? Eu acho que pensar, e aí já entra esse caso em que eu vou falar um pouco sobre a minha compreensão de pensar, mas eu não espero que ninguém concorde necessariamente com ela, mas apenas que isso ajude vocês a pensar sobre pensar. Eu acho que para mim pensar é muito justamente isso, é essa capacidade de você abrir um horizonte de possibilidades, né? É você não ficar simplesmente numa opinião, né, em alguma compreensão imediata de como as coisas sejam, mas você se perguntar sobre as possibilidades de se pensar essa questão, esse tema, acerca do qual se pode ter uma determinada opinião ou outra, né? Nesse sentido, eu acho mesmo que pensar significa muito lidar com o possível, né? Pensar significa se abrir às possibilidades de compreender uma determinada coisa e
né, e refletir mesmo sobre essas diferentes possibilidades, para que assim se possa se chegar, né, a alguma espécie de compreensão do que torna algo possível, né, do que faz com que algo seja o que é, do que faz com que, no sentido de que quais são as condições necessárias para que isso acerca de que a gente está refletindo, seja do jeito que é, né? E aí pensar no caso, pensar filosoficamente até eu diria, seria se colocar a questão sobre os diferentes modos possíveis de algo ser aquilo que é, né? E tentar estabelecer o que é próprio à possibilidade da coisa, né? O fato de algo, o que faria possível que algo belo seja belo, o que faria possível com que algo justo seja justo, o que faria possível com que um conhecimento seja de fato um conhecimento, né? Então, pensar sempre exige pra gente que a gente vá além do que simplesmente é, no sentido das coisas como elas imediatamente estão dadas, de como elas aparecem para nós, e nos perguntarmos de como elas são possíveis, né? Ou de que maneiras elas podem ser. E, e assim a gente necessariamente é obrigado a sair pura e simplesmente da nossa maneira imediata de perceber as coisas e tentar pensá-las para além disso, né? Pensá-las no que faz elas possível e não só no mero fato delas elas serem o que são, né? Mas sim perguntar o que faz possível que elas serem o que são, ou de que maneiras é possível que elas sejam o que são, né? E eu acho que esse é um exercício de pensar muito importante. Eu acho muito importante a gente vincular isso, inclusive, com o que significa o pensar filosófico. E, é claro, de novo, essa é a minha perspectiva, porque eu acho que isso traz a lembrança fundamental de que, ao pensar, a gente deve, de fato, partir da experiência, né? A gente deve partir das coisas como elas aparecem para nós, como elas são para nós imediatamente, né? A gente não deve perder esse chão da reflexão filosófica, do pensamento filosófico, né? Mas, ao mesmo tempo, partir daí para se perguntar sobre o que torna possível essas coisas implica não ficar apenas no nosso nível de compreensão imediato delas e poder justamente refletir sobre as possibilidades dessa coisa acerca da qual nós estamos refletindo, possibilidades que justamente ultrapassam aquilo que ela é simplesmente da maneira com que ela está imediatamente dada, que não são simplesmente idênticas ao modo com que ela é imediatamente dada. E é isso que nos abre outros horizontes de possibilidade, outras maneiras, inclusive, de pensar e de compreender isso que está diante de nós, né? Mas, e aí que eu acho isso importante, eu acho central fazer esse movimento, sempre pensando justamente em que tipo de implicação essa reflexão sobre as condições de possibilidade de algo, sobre o que torna algo possível, vai ter para nosso próprio entendimento desse algo no nosso dia a dia, na nossa experiência cotidiana, no nosso modo de nos relacionarmos com esse algo, nos relacionarmos com essas coisas no nosso dia a dia, no mundo da nossa experiência comum, né? Eu acho que nesse sentido é importante o pensamento não perder o seu vínculo com a realidade, no sentido de essa realidade concreta do nosso dia a dia, né? Essa base comum da nossa experiência, isso que a gente compartilha com os outros e que é essa dimensão imediata da nossa existência, né? Porque aí justamente parece que a filosofia não diz algo que só diz respeito a um determinado grupo de pessoas que vive numa espécie de universo paralelo que não tem a ver com essa vida, com essa nossa vida concreta e no seu caráter imediato, né? No seu caráter vivo, digamos assim, no qual a gente está inserido, né? Esse contexto comum no qual nós estamos inseridos. E eu acho isso um engano. Eu acho que por isso é importante lembrar que a filosofia parte sempre desse contexto imediato em que nós estamos inseridos, né, em que todos nós estamos inseridos, para refletir sobre ele e refletir sobre as suas condições de possibilidade
e sobre as diferentes possibilidades contidas nele, né? Mas de um modo que, por isso mesmo que ela parte daí, né, para ir para umas condições de possibilidade que ultrapassam isso que nos está imediatamente dado, ela ao mesmo tempo deve voltar a esse contexto, a essa nossa realidade imediata, essa realidade lá fora, bem entre aspas, assim, né, para pensar como essa reflexão feita sobre as condições de possibilidade acaba impactando a própria maneira com que a gente compreende essa realidade imediata e se relaciona com ela, né? E nisso eu acho que isso é um caráter muito importante para a gente recobrar e preservar do caráter filosófico, né? Esse vai e volta, essa coisa que a gente tem uma experiência, alguma determinada experiência no nosso dia a dia, tem um primeiro contato com algum objeto, algum tema, algum questionamento, né, algum fenômeno, e aí a gente se afasta da maneira com que esse fenômeno aparece imediatamente para perguntar sobre sobre suas condições de possibilidade, ou sobre as diferentes possibilidades desse fenômeno, mas isso, por sua vez, deve produzir uma transformação, né, ou uma nova maneira de enxergar, ou pelo menos uma maneira mais profunda de enxergar essa realidade imediata a qual nós estamos expostos, né? Essa realidade concreta das coisas. E também, e isso é fundamental, mesmo levar a transformar essa maneira imediata com que as coisas são para a gente, ou a nossa maneira imediata de compreender as coisas no dia a dia, né? Transformar e com isso também transformar as nossas ações, os nossos comportamentos, como nós nos inserimos nessa realidade imediata, né? Por isso que eu acho que nesse aspecto é fundamental a gente ser capaz desse tipo de livre pensamento, né? Um pensamento que não precisa estar baseado em nenhuma espécie de conhecimento prévio, em nenhuma espécie de erudição prévia, que, sem dúvida, pode tirar muito desse tipo de conhecimento, precisamente na medida em que isso te ajuda te possibilita abrir novas formas de compreender algo, mas que não deve se prender apenas a isso, ou não deve depender ostensivamente desse tipo de conhecimento, desse tipo de erudição, porque se trata de abrir horizontes de possibilidade em vez de fechá-los, né? Se trata de refletir livremente para pensar novas possibilidades, né? E para tentar trazer novas maneiras para nós mesmos pensarmos sobre certas questões, para nós mesmos abrirmos nossos próprios horizontes, em vez de fornecer qualquer definição fixa e rigorosa e definitiva de qualquer coisa que seja, ou qualquer opinião, qualquer tese, qualquer posicionamento absoluto sobre o que quer que seja, né? Acho que a questão aí é abrir horizontes por meio do pensamento e, ao pensarmos livremente, ao nos deixarmos livremente pensar sobre as condições de possibilidade de uma coisa, né, o que torna ela possível e quais seriam as diferentes possibilidades dela, tentar buscar isso a partir da experiência imediata que a gente tem dessa coisa, isso já é por si mesmo um grande enriquecimento. Não importa se a gente está muitas vezes reinventando a roda, não importa se alguém já pensou algo parecido com a gente, porque o ponto não é esse conteúdo, né? Que conclusão final que a gente chega, mas esse exercício de abrir horizontes, essa atitude de abrir horizontes e poder se refletir e poder se colocar além daquilo que é imediatamente dito, daquilo que é imediatamente afirmado, daquilo que é imediatamente experienciado, para refletir sobre o que torna isso possível, né? Para buscar o fundamento disso e por isso mesmo ser capaz de avaliar criticamente essa aparência imediata, essa opinião imediata, essa percepção imediata que se tem de algo, né? Porque a gente pensa sobre as condições que levam a se ter essa impressão imediata, a se ter essa opinião, e ver, a partir disso, as limitações dessa aparência imediata, porque a gente compara em relação com o horizonte de possibilidades, né? As diferentes possibilidades de se ver essa coisa, de se compreender essa coisa, e também, ao mesmo tempo,
ver o quanto o modo imediato com que algo aparece para nós pode talvez ter base não em uma compreensão exaustiva ou adequada, né, de um determinado tema ou de um determinado objeto, mas inclusive numa falta de compreensão, porque a gente não explorou consequentemente, ou a gente não explorou com a profundidade o bastante todas as condições de possibilidade das coisas, ou todos os horizontes de possibilidade da coisa, né? Então, nesse sentido, eu acho que esse exercício do livre pensar é muito importante. Para isso, a gente não deve temer não ter apoio em algum autor, em algum livro, em algum conhecimento exaustivo sobre o tema, mas esse não temer, não ter a posse desse conhecimento, implica ao mesmo tempo ter uma humildade gigantesca de não ter a pretensão de que aquilo que a gente, o tipo de reflexão que a gente propõe a partir disso, seja capaz de oferecer qualquer posição definitiva sobre qualquer coisa, né? Como se isso já significasse um conhecimento fixo, um conhecimento seguro sobre o que quer que seja, né? Eu acho até uma contradição de termos a gente querer propor esse livre pensamento e ao mesmo tempo achar que com isso a gente pode definir qualquer coisa que limite o pensamento, né? Então que a gente possa com isso querer defender que se tem que manter qualquer opinião determinada sobre qualquer determinado tema e que a gente esteja em posição para fazer isso, mesmo que a gente não tenha conhecimento especializado, conhecimento aprofundado sobre esse tema, né? São duas dimensões diferentes, né? E mesmo isso seria tema para uma outra discussão também, né? Porque eu acho que mesmo quando a gente tem um certo nível de especialização e aprofundamento, isso não nos dá o direito de achar que podemos ter conclusões absolutamente definitivas, né? Mas o ponto é, se o nosso interesse é defender uma posição específica, né? E a gente quer realmente reforçar o quão justificada é essa posição, a gente precisa ter os elementos para fazer isso. A gente precisa estar em condições de fazer essa defesa, de fornecer argumentos, de fornecer evidências, né? Mas se o que a gente quer é pensar sobre um horizonte de possibilidades, aí o que mais importa é menos justamente a gente chegar a qualquer posição fixa, inclusive para transmitir para os outros, mas mais pensar sobre as nossas próprias impressões, refletir sobre o que elas dizem sobre a coisa ou refletir sobre né, refletir sobre elas visando ampliar a nossa maneira de compreender, né, visando pensar o quanto a gente ainda poderia pensar sobre essa coisa de outras maneiras, né? E como essas maneiras se comparam entre si, ou o quanto o próprio modo com que algo aparece para nós, se a gente refletir bem sobre isso e pensar sobre as diferentes possibilidades dessa coisa, isso enriquece as maneiras com que a gente pode pensar sobre isso, né? E esse enriquecimento é um aprofundamento não no sentido de nos fornecer qualquer posição definitiva, mas de enriquecer os elementos que nós temos à disposição para poder nos posicionar sobre algo, né? Ou para poder mesmo questionar determinados posicionamentos que, sobretudo, nós mesmos tomamos, e acho que isso que é bastante importante também. Quando a gente faz essa reflexão livre, acho que é menos sobre questionar o posicionamento dos outros e mais questionar sobre os nossos, né? Por que certas coisas aparecem de certa maneira para nós? Será que tem que aparecer desse modo ou será que poderia ser de outro? Será que nós podemos pensar isso de outro modo? O que faz com que eu pense isso agora desse modo e, o que poderia fazer com que fosse possível pensar isso de outra maneira? Então, esse tipo de reflexão livre, eu acho que é fundamental lembrar, é ao mesmo tempo, sobretudo, uma espécie de autorreflexão. Um refletir sobre os nossos próprios pressupostos e sobre os pressupostos que estariam por trás das coisas aparecerem para nós como elas aparecem e com isso enriquecer o nosso próprio horizonte de pensamento. E não querer impor uma opinião como aquela que fornece o conhecimento definitivo sobre algo e impor essa opinião
não apenas para nós mesmos, mas para os outros, simplesmente porque as coisas aparecem para nós dessa maneira. O que eu espero que tenha ficado claro aqui com isso é que eu entendo esse pensar justamente no sentido bastante contrário, não de querer afirmar a nossa opinião para os outros, mas sim como um exercício livre de questionamento constante das nossas próprias opiniões e da forma com que as coisas aparecem para nós, para abrir outros horizontes de possibilidade para nós mesmos de como nós podemos pensar essas coisas, né? E dessa maneira abrir esse horizonte de possibilidade para as outras pessoas também, mas justamente como um horizonte de pensamento e não como uma coação ou como uma espécie de imposição de qualquer possibilidade determinada, né? O que importa aí é, ao abrir a própria maneira de pensar e tentar trazer um horizonte de possibilidades novo para o modo com que nós pensamos sobre certas coisas, refletindo sobre por que nós pensamos nelas desse jeito, abrir isso também para outras pessoas. Mas é isso que eu tinha para falar hoje aqui. Acho que eu fiquei muito mais satisfeito com essa segunda versão do segundo Filosofia na Rede. Espero que vocês gostem. Aquela coisa de sempre, se inscreve aqui, peraí, aqui, ou curte aqui, ou sei lá onde que vai isso aqui, ou algum dia eu acerto isso, mas também foda-se um pouco. E é isso, gente. Até a próxima.